Eu nunca tinha ouvido nada. Nem o vento batendo nas folhas da mangueira que ficava no quintal da casa da avó, nem a voz da minha mãe chamando para jantar, nem o barulho dos pés dos meninos correndo na rua de terra quando jogavam bola. Nada. Só silêncio. Um silêncio tão grande que às vezes eu até esquecia que ele existia, como se fosse o normal, o único jeito de ser. Desde pequeno todo mundo falava para mim com as mãos. Minha mãe aprendeu sozinha com um livrinho que ganhou na igreja, e depois ensinou pro meu pai, pros meus irmãos, pros tios. Até a doninha da venda da esquina, quando eu ia comprar pão, fazia uns sinais tortos, mas eu entendia. Não era difícil. A gente se acostuma. O problema era quando as pessoas não sabiam. Aí eu ficava olhando para a boca delas, tentando adivinhar as palavras, e às vezes acertava, às vezes não. Mas eu não ligava muito. Até os 16 anos, pelo menos. Foi quando comecei a trabalhar na oficina do seu João. Ele era mecânico, um homem baixo, de mãos grossas e cheias de graxa, que falava alto para todo mundo, menos para mim. Comigo ele escrevia num papelzinho ou fazia gestos exagerados, como se eu fosse burro. Não era maldade, só não sabia como lidar. Um dia ele me chamou no cantinho da oficina, onde ficava o rádio velho, todo arranhado, e apontou para coisa. Fez o sinal de música, duas mãos balançando como se estivessem regendo uma orquestra, e depois apontou pro meu ouvido. Eu balancei a cabeça, sorri, como sempre fazia quando não entendia direito. Ele insistiu, pegou minha mão e colocou no alto-falante. Eu senti a vibração, um zumbido fraco na palma, como quando você encosta no vidro da janela e alguém bate do outro lado. Não era nada demais. Você não ouve mesmo? Ele perguntou, falando devagar, exagerando os lábios. Eu balancei a cabeça de novo. Não, seu João. Nunca ouvi. Ele coçou a barba por baixo, pensativo, e depois disse que ia me levar num lugar. Não explicou onde. Só que era importante. Asterisco, asterisco, asterisco. No domingo seguinte, bem cedo, ele apareceu na minha casa com a caminhonete velha, buzinando para minha mãe, embora eu não ouvisse a buzina, é claro. Ela saiu correndo, ainda de chinelos, e ele fez sinal para mim, apontando pro banco do carona. Minha mãe cruzou os braços, desconfiada. Onde vocês vão? Seu João falou alguma coisa, mas eu não vi os lábios direito. Minha mãe olhou para mim, depois para ele, e finalmente assentiu. Me deu um abraço apertado, como se eu fosse embora para a guerra, e me empurrou para dentro do carro. O banco cheirava a óleo queimado e cigarro. Você confia em mim? Ele perguntou no caminho, olhando para a estrada. Eu não sabia se confiar era a palavra certa, mas não tinha motivo para não ir, então assenti. Chegamos num prédio grande branco com umas janelas altas e um letreiro que dizia asterisco Congregação Cristã no Brasil asterisco. Eu conhecia o lugar de vista, porque passava na frente quando ia para casa da minha tia, mas nunca tinha entrado. Seu João estacionou do lado de fora, desceu, e fez sinal para eu seguir. Dentro, o cheiro era de cera de assoalho e papel velho. Havia um monte de gente sentada em cadeiras de madeira, homens de um lado, mulheres do outro. Alguns me olharam com curiosidade. Outros nem repararam. Seu João me levou até um canto, onde tinha um homem de óculos, cabelo grisalho, sentado numa mesa com uma Bíblia aberta. Ele se levantou quando nos viu. Este é o irmão Paulo, seu João falou, apontando para mim. Ele não ouve. O homem de óculos sorriu, estendeu a mão. Eu apertei, sentindo os dedos frios dele. Seja bem-vindo, irmão, ele disse, falando devagar, como seu João. Deus tem um propósito para você. Não entendi muito bem o que aquilo queria dizer, mas assenti igual. O homem virou para seu João e falou alguma coisa que eu não capturei. Seu João respondeu, apontando para mim de novo. Depois, o homem de óculos pegou um caderninho e escreveu algo. Passou para mim. Asterisco. Você gostaria de ouvir a palavra de Deus? Asterisco. Eu olhei para ele, depois pro seu João, que estava cruzando os braços, como se estivesse esperando uma resposta. Não sabia o que dizer. Ouvir a palavra de Deus? Como? Eu não ouvia nada. Eles têm um jeito, seu João falou, como se lesse meus pensamentos. Confia. Asterisco, asterisco, asterisco. Me levaram para uma salinha nos fundos com uma mesa comprida e umas cadeiras dobráveis. Lá dentro tinha mais dois homens, um jovem, de camisa social, e outro mais velho, careca, com uma caixa preta na mão. O homem de óculos apresentou todo mundo, mas eu já tinha desistido de tentar ler. Os nomes não ficaram. O jovem apertou minha mão com força, como se quisesse transmitir algo só com aquele gesto. O careca só acenou, segurando a caixa com as duas mãos como se fosse uma coisa frágil. O homem de óculos sentou na cabeceira da mesa e apontou para uma cadeira. Senta aqui, filho. Eu obedeci. O cheiro da sala era de mofo e papel velho.
Uma janela pequena com grades deixava entrar uma luz amarelada que não iluminava direito. O jovem puxou outra cadeira e sentou na minha frente, tão perto que nossos joelhos quase se encostavam. O careca ficou de pé, ao lado da porta com a caixa no colo. Você já ouviu falar de Jesus Cristo? O de óculos perguntou, como se estivesse começando uma conversa normal. Balancei a cabeça, sem saber se era para dizer sim ou não. A verdade é que eu já tinha ouvido, claro. Minha mãe tinha uma Bíblia em casa, grossa, com a capa desbotada, que ela abria de vez em quando estava muito nervosa. Mas nunca entendi direito o que ela lia lá dentro. Ele é o Filho de Deus, o jovem falou, com uma voz mais aguda que a dos outros. Ele morreu pelos nossos pecados. Pecados. A palavra soou estranha, como algo que não era para mim. Eu não sabia direito o que era pecado. Roubar? Brigar? As coisas que eu fazia não pareciam tão graves assim. Todo mundo tem pecados, o careca falou pela primeira vez com uma voz rouca. Até você. Eu me mexi na cadeira. O jeito que ele disse aquilo me deixou desconfortável, como se ele já soubesse de coisas que eu não queria que ninguém soubesse. Mas Jesus perdoa, o de óculos continuou sorrindo. Ele pode tirar essa dor que você está sentindo. Dor. A palavra doeu mais do que o resto. Eu não queria pensar nisso. Não queria que eles soubessem que eu sentia alguma coisa. Como? Perguntei, só para dizer qualquer coisa. O jovem abriu um sorriso ainda maior, aceitando ele no seu coração. O careca colocou a caixa na mesa com cuidado. Era um rádio velho, daqueles grandes, com botões de plástico amarelecido. Ele girou um deles, e um chiado baixo encheu a sala. Depois uma voz começou a falar, grave e lenta, como se estivesse lendo algo. Asterisco no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, asterisco. Eu não entendi nada. As palavras soavam bonitas, mas não faziam sentido. O jovem fechou os olhos como se estivesse ouvindo uma música. O de óculos observava minha reação. O careca ficou olhando pro rádio como se esperasse algo mais. Você sente alguma coisa? O de óculos perguntou. Eu não sentia nada. Só o peso do silêncio, a cadeira dura, o cheiro de mofo. Mas eles pareciam esperar alguma coisa de mim. Acho que não, falei baixinho. O jovem abriu os olhos e se inclinou para frente. Às vezes demora um pouco. Mas ele tá falando com você mesmo que você não ouça. O careca pegou o rádio e começou a girar o botão de novo. Desta vez, a voz que saiu era diferente, mais alta, como se estivesse pregando. Asterisco, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Asterisco. A voz ecoou na sala pequena. Eu olhei para a porta de verdade, como se alguém pudesse estar do outro lado. O de óculos colocou a mão no meu ombro. Ele tá batendo na sua porta agora. Eu não sabia o que responder. Não via nenhuma porta. Não ouvia nenhuma batida. Só via eles três me olhando, esperando. E se eu abrir? Perguntei, só para dizer alguma coisa. O jovem sorriu de novo. Aí tudo muda. O careca desligou o rádio. O silêncio voltou mais pesado que antes. Você quer tentar? O de óculos perguntou. Eu não sabia o que significava tentar. Não sabia se queria que algo mudasse. Mas eles estavam todos olhando para mim, e seu João tinha dito para confiar. Tudo bem, falei. O de óculos se levantou e foi até a porta. Antes de sair, virou para mim. A gente volta já. Fica aqui, reflete um pouco. Eles saíram, deixando só o cheiro de mofo e a luz amarela. Fiquei sozinho com a mesa, as cadeiras e o rádio mudo. Não tinha nada para refletir. Não sabia nem por onde começar. Mas aí do nada, lembrei da voz da minha mãe lendo a Bíblia. Não as palavras, mas o jeito que ela fazia, como se estivesse falando com alguém que só ela conseguia ver. E de repente, sem querer, fechei os olhos. Não ouvi nenhuma voz. Não senti nada diferente. Só o vazio de sempre. Mas pela primeira vez, desejei que algo acontecesse. A porta rangeu de novo. Abri os olhos e vi seu João entrando com um copo de água na mão. Ele colocou na mesa, bem na minha frente, e sentou-se devagar, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Bebe, disse, apontando pro copo. Tá quente pra caramba aqui dentro. Obedeci. A água estava morna, com um gosto de ferro, mas engoli tudo. Ele ficou me olhando, coçando a barba branca com os dedos grossos. Eles estão lá fora falando de você, comentou, depois de um tempo. Dizem que você é teimoso. Não respondi. O que eu ia dizer? Que eles tinham razão. Seu João suspirou, tirando um maço de cigarros amassado do bolso. Ofereceu um para mim, mas balancei a cabeça. Ele acendeu o dele, tragou fundo e soltou a fumaça pelo canto da boca. Eu também era assim, falou, olhando para a parede. Achava que sabia de tudo.
Até o dia que um homem me disse: João, o mundo não é só o que você enxerga. Aí eu entendi. Fiquei quieto, esperando ele continuar. Mas ele só ficou ali fumando como se tivesse esquecido que eu existia. E aí? Perguntei finalmente. O que você entendeu? Ele riu, tossindo um pouco. Nada. Só que estava errado. Apagou o cigarro no chão, esmagando com a bota. Mas isso não importa agora. O que importa é você. De novo silêncio. Desta vez mais pesado. Eles querem que você assine uns papéis, continuou, depois de um tempo. Dizem que é para te ajudar. Que você vai sair daqui, ter um lugar para ficar, comida quente. E se eu não quiser? Seu João encolheu os ombros. Aí fica como tá. Só que pior. Não perguntei o que isso queria dizer. Já sabia. Ele se levantou, arrastando a cadeira no chão de cimento. Vou chamar eles. Pensa direito, menino. Ficou na porta, olhando para trás. Às vezes a gente acha que tá sozinho, mas não tá. Tem sempre alguém olhando. Mesmo que a gente não veja. Saiu. Eu fiquei ali com o copo vazio na mão, ouvindo os passos deles se aproximando pelo corredor. Quando entraram, o de óculos trouxe uma pasta preta. Abriu em cima da mesa e tirou uns papéis cheios de letras miúdas. Vamos ler junto, disse, empurrando a caneta para perto de mim. Comecei a ler, ou pelo menos tentei. As palavras se misturavam, como se estivessem escritas em outra língua. Termo de responsabilidade, tratamento voluntário, acompanhamento psicológico. Tudo soava como uma armadilha. Não entendo, falei finalmente. O de óculos suspirou como se já esperasse por isso. É simples. Você assina, a gente te leva para um lugar melhor. Lá tem médico, tem comida, tem gente para conversar. E se eu não assinar? Ele e o outro trocaram um olhar. Aí a gente não pode fazer nada, respondeu, guardando os papéis de volta na pasta. Você volta para a rua. Ou para onde vieram te buscar. Engoli em seco. Sabia onde isso ia dar. E se eu assinar e depois quiser ir embora? Pode ir. Só que a gente acha que você não vai querer. Fiquei olhando para a caneta. Era uma daquelas baratas, de plástico transparente, com a tinta quase acabando. Por que vocês estão fazendo isso? Perguntei. O de óculos hesitou. Porque a gente acha que você merece uma chance. Não era a resposta. Mas também não adiantava insistir. Peguei a caneta. A ponta arranhou o papel quando assinei, como se estivesse rasgando alguma coisa que não dava para consertar. Eles recolheram os papéis, satisfeitos. O de óculos até sorriu, como se tivesse ganhado alguma coisa. Bom, disse, batendo a pasta contra a perna. Agora a gente vai te levar para conhecer o lugar. Levantei. As pernas tremiam um pouco, mas consegui ficar de pé. Só uma coisa falei, antes de sair. Eles pararam me olhando. O que foi? Perguntou o de óculos. Se der errado, vocês me deixam ir embora? Ninguém respondeu. Só seu João, que tinha ficado no corredor, deu um passo para frente. A gente deixa, disse, com voz rouca. Mas não vai dar errado. E foi isso. Não tinha mais o que dizer. Segui eles pelo corredor, com a luz amarela pisando nas minhas costas. Do lado de fora, o sol estava forte, queimando os olhos. Pescando, vi um carro velho estacionado com a porta aberta. Entra, disse o de óculos, fazendo um gesto. Antes de obedecer, olhei para trás. A rua estava vazia. Entrei no carro sem mais delongas. O banco cheirava a poeira e couro gasto, e a mola solta furava minha coxa toda vez que o veículo balançava. O de óculos sentou ao volante, o outro no banco de trás, e seu João ficou do lado de fora, a mão no batente da porta. Não esquece o que a gente combinou, disse ele batendo 2 vezes no teto do carro antes de fechar. O motor tossiu e engasgou, mas pegou. O rádio estava ligado baixo, uma voz arrastada cantando algo sobre estradas e solidão. Ninguém falou nada durante os primeiros quarteirões. Eu olhava pela janela, os prédios passando devagar, as pessoas na calçada com suas vidas que não tinham nada a ver comigo. Você tá nervoso? Perguntou de óculos, depois de um tempo. Balancei a cabeça, mas não respondi. A verdade era que não sabia direito o que estava sentindo. O estômago doía, como se tivesse engolido uma pedra, mas as mãos não tremiam mais. Talvez fosse isso, um tipo de calma que vem quando você já cruzou a linha e não tem mais volta. O carro virou à esquerda, entrou numa rua mais estreita com buracos no asfalto. O sol batia direto no para-brisa, e o de óculos abaixou o quebra-sol, que desabou com um estalo seco. Merda, resmungou ele, jogando coisa no banco de trás. O outro cara, que até então só tinha ficado olhando pelo vidro, esticou o braço e pegou um maço de cigarros amassado no painel. Quer um? Ofereceu, sacudindo o maço na minha direção. Aceitei mais por fazer alguma coisa do que por vontade. Ele acendeu o dele primeiro, depois passou o isqueiro para mim.
A fumaça queimou a garganta, mas segurei o cigarro entre os dedos, observando a brasinha acesa na ponta. Primeiro? Perguntou de óculos, dando uma risada curta. Não respondi. Mas faz tempo. Ele assentiu, como se isso explicasse alguma coisa. O carro parou num farol, e o silêncio voltou a pesar. Dava para ouvir o tic-tac do motor esquentando, o chiado dos pneus no asfalto quente. A gente não tá te levando pra morrer? Não, soltou o cara de trás, de repente. Só pra trabalhar. Olhei pra ele pelo retrovisor. Seus olhos eram claros, quase cinza, e ele não desviou o olhar. Trabalhar como? Perguntei, mesmo sabendo que não ia gostar da resposta. O de óculos suspirou, coçando a barba por fazer. Carregando caixa. Só isso. Caixa de quê? Dinheiro, respondeu o outro, antes que o de óculos pudesse inventar uma mentira. Dinheiro que não é nosso. O farol abriu. O carro arrancou com o solavanco e eu me segurei no painel. Não tinha mais o que perguntar. Já sabia o suficiente. E se a polícia aparecer? Foi tudo que consegui dizer. O de óculos deu de ombros. A gente corre. Você corre junto. O carro acelerou e a cidade foi ficando para trás. Os prédios deram lugar a galpões baixos, depois a terrenos baldios com mato alto. O sol agora batia de lado, fazendo sombras compridas na estrada. Chegamos, anunciou o de óculos, reduzindo a marcha. Na frente, um galpão de paredes descascadas com um portão de metal meio torto. Não tinha placa, não tinha movimento, só um carro preto estacionado na sombra, com 2 homens encostados nele fumando. Desce, disse o cara de trás, apagando o cigarro no cinzeiro. Saí devagar, as pernas ainda um pouco duras. O ar cheirava a terra seca e óleo queimado. Um dos homens junto ao carro preto nos olhou de cima a baixo, depois cuspiu no chão. Trouxe reforço, hein? Falou com um sotaque arrastado. Precisava, respondeu de óculos, andando na minha frente. O outro homem, mais baixo e com uma cicatriz no queixo, deu um passo à frente. Esse aí sabe o que tá fazendo? Ninguém respondeu. Eu só fiquei parado, esperando. Bom, disse o da cicatriz, depois de um tempo. Então vamos logo com isso. Ele virou as costas e entrou no galpão. Os outros seguiram. Fiquei olhando a porta aberta à escuridão lá dentro. Respirei fundo e entrei também. Dentro, o cheiro de mofo e metal era forte. Caixas empilhadas até o teto, algumas abertas, outras lacradas com fita adesiva. No fundo, uma mesa de madeira com um baú preto em cima, e 2 homens sentados em cadeiras de plástico, contando notas. Esse é o novo? Perguntou um deles, sem levantar os olhos. É, respondeu o de óculos. O homem finalmente olhou para mim, os dedos ainda mexendo nas cédulas.